reconheça a presença interior. Aceitando que uma mudança de consciência é necessária para tornar nosso novo ano melhor em todos os sentidos, como então determinar qual seria esse estado de consciência? Ora, sabemos que uma consciência imbuída de verdade manifesta-se como a superação harmoniosa da vida. E sabemos que a forma externa de nossa vida é determinada pelo grau de verdade incorporado em nossa consciência, ou então pela quantidade de verdade da qual a nossa consciência é constituída. Mesmo que, na realidade, Deus constitua a nossa consciência, de modo que nós já possuímos plena, completa e perfeita consciência espiritual, temos apenas a demonstração de sua disponibilidade em proporção à nossa consciência dessa verdade. Comprovadamente não estará disponível se nossas vidas forem vividas executando nossas tarefas diárias com pouca ou nenhuma consciência e realização de uma presença e poder espiritual dentro de nós, sem um contínuo e consciente reconhecimento desta presença. Estaremos sujeitos à consciência humana em massa. Se tivermos um ano de prosperidade universal ou de boa saúde coletiva, provavelmente vamos participar disso. Mas, por outro lado, se vier um ano de depressão econômica ou um ano de epidemias, também compartilharemos disso. A única maneira de se evitar ser parte dessa mente de massa, que resulta no tipo de vida robótica que é vivida pela maioria dos seres humanos, é começar e terminar nosso dia e continuar ao longo do dia orando sem cessar, reconhecendo que nós não estamos vivendo nossa própria vida, que ninguém mais pode vivê-la para nós, mas que Deus é quem a está vivendo. Deus em mim é poderoso. Existe uma presença divina que vai adiante de mim para endireitar os caminhos tortos. Isaías capítulo 45, versículo 2. Existe uma presença e poder espiritual dentro de mim, e essa é a lei da ressurreição para toda a minha experiência, para o meu trabalho e meu corpo, minha profissão e minha saúde. Existe uma influência espiritual dentro de mim, uma presença espiritual que restaura até os anos de colheitas perdidas pelo gafanhoto. O contínuo reconhecimento da presença e do poder de Deus dentro do nosso próprio ser é o que nos separa das massas e nos permite viver uma vida governada por Deus, uma vida vivida sob a lei, a substância e a atividade de Deus, a presença e o poder de Deus, mas só reconhecendo em todos os nossos caminhos, mantendo nossa mente a seu lado. Só assim nos separamos da influência de massa, nos salvamos da experiência coletiva e nos permitimos ser uma lei para nós mesmos. Sede perfeitos. Nós nos tornamos uma lei para nós mesmos no momento em que conscientemente aceitamos Deus em meio a nós e o Filho de Deus habitando em nós, reconhecendo assim nosso relacionamento como filhos de Deus e como filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiro de todas as riquezas celestiais. Mas somente por nossa aceitação consciente dessa verdade podemos nos trazer sob a lei de Deus. Como seres humanos, não estamos sob a lei de Deus, e isso nem poderia ser. Como seres humanos, estamos sob as leis da humanidade, a lei do karma, a lei da causa e efeito, e quaisquer leis que operem na consciência humana produzem seu efeito sobre nós individualmente. É porque não alcançamos a plenitude da realização espiritual que falhamos em demonstrar a plenitude da harmonia espiritual. O comando é: sede, pois, perfeito, assim como o vosso Pai que estás no céu é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48.
Somente dessa maneira podemos nos manter à parte de leis e crenças universais, mas não a meio de um ser humano tornar-se perfeito por si mesmo. Na verdade, não há nem mesmo como o ser humano sequer se aproximar da perfeição. Somente quando reconhecemos a perfeição de Deus no meio de nós, reconhecendo o governo, o reinado e a lei de Deus, só então podemos ser perfeitos com a perfeição de Deus. E então descobrimos que, em uma incrível medida, somos separados das coisas que governam e afetam a vida das pessoas deste mundo. Esta perfeição não é adquirida em um instante. Temos de começar por onde estamos, não reivindicando a perfeição para nós mesmos, mas esquecendo as coisas que ficam para trás. Filipenses capítulo 3, versículo 13. E alegando, pelo menos no momento, que, como eu e meu Pai somos um, João capítulo 10, versículo 30, essa unicidade governa a nossa vida e a totalidade de Deus é a medida de nossa capacidade. Nós reconhecemos, é claro, que ninguém está demonstrando a plenitude da capacidade de Deus neste mundo, mas por acaso não nos alegraremos se a demonstrarmos em alguma medida que nos permita viver separados, à parte dos pecados, doenças, faltas e limitações que, de outra forma, recairiam sobre nós? Não cometamos o erro que muitos cometeram sobre o mundo metafísico, o erro de desencorajar-se porque não demonstraram harmonia completa ou total liberdade. Vamos nos alegrar com cada medida de harmonia espiritual que vem em nossa experiência, como a prova do melhor que poderá ser e será, na medida que persistamos nesse caminho. Se pudermos simplesmente demonstrar alguma medida de nosso relacionamento espiritual com Deus, isso já será um bom começo, até porque nunca conseguiremos a plenitude, até que realizemos este começo. Nossa vida este ano estará sujeita a Deus e ao governo de Deus, em proporção à nossa aceitação individual da verdade e nossa persistência nela. Não há como a lei espiritual ou a verdade espiritual alcançar a vida daqueles que não a aceitam e não trabalham conscientemente nisso. Esta é uma questão individual. Ninguém pode fazer isso por outra pessoa. Não importa se for um grande amor e existir forte vínculo entre eles. Mesmo depois de 3 anos de companheirismo com o próprio Mestre, Judas falhou e mostrou a consciência de um traidor. Pedro negou a Jesus e todos os discípulos o abandonaram quando ele mais precisou deles. Este é um testemunho silencioso do quanto o próprio indivíduo deve abraçar a verdade para demonstrá-la. Responsabilidade individual. Somente o simples fato de ser parte de um ensinamento espiritual já traz alguma medida de harmonia para todos aqueles que o são. Além disso, a consciência de um professor ou de um praticante também tem efeito sobre todos aqueles que estão em sua órbita, mas isto é apenas um benefício temporário, a menos que o próprio indivíduo prossiga e desenvolva a sua própria consciência. Portanto, não será um professor ou um praticante que poderá garantir que grau de espiritualidade e harmonia caberá ao aluno. Ele só pode ser um instrumento para despertar a consciência espiritual do aluno, mas então será responsabilidade do aluno trabalhar os princípios espirituais até que sua própria consciência tenha evoluído. Da mesma forma, nenhum pai pode garantir que o filho será. Eles só podem prover os fundamentos de padrões morais, éticos e espirituais, com os quais ele deve enfrentar a vida. As crianças podem ser criadas no tipo mais satisfatório de casa e aparentemente serem os filhos mais obedientes e bem comportados. Mas quando eles saem para o mundo, se o fizerem sem aplicar as lições que aprenderam em casa, eles podem muito bem tornarem-se as profanadoras de sua geração.
O homem não nasceu para chorar. Joel Goldsmith. Narrado por Cristina Campos.